Você sabia que a ecoterapia pode ser utilizada para promover saúde e bem-estar a pessoas com deficiência? A ecoterapia, ou terapia assistida por cavalos, é um método terapêutico educacional que utiliza cavalos para desenvolver biopsicossocialmente pessoas com deficiência. Por todo o Brasil, há centros filiados à ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, responsável por acompanhar e financiar projetos socioassistenciais em centros de ecoterapia por todo o país, recebendo doações de pessoas jurídicas que, inclusive, podem se beneficiar de desconto no imposto de renda ao doar para a causa da ecoterapia através da ANDE. A terapia assistida por cavalos é indicada para diversos tipos de deficiências, mas os casos mais frequentes de indicação incluem lesão em cérebro e medula, atraso maturativo, distúrbios comportamentais e mentais, sequelas de patologias ortopédicas e distúrbios visuais e auditivos. Durante a terapia, os passos do cavalo estimulam o deslocamento do corpo, trabalhando o equilíbrio, coordenação, tônus muscular e postura do paciente. Ao mesmo tempo, os terapeutas estimulam a fala, linguagem, memória e percepções sensitivas do praticante, beneficiando seu desenvolvimento social. Além disso, a ecoterapia também possibilita ganhos psicológicos, aumentando a autoestima e a autoconfiança de quem a pratica. O passo a passo da sessão requer sempre um ambiente controlado, com o cavalo disponível. O praticante chega pra gente com um pedido médico, autorizando, dizendo que o mesmo está apto a realizar a sessão sem nenhuma contraindicação. Esse praticante passa por uma avaliação da fisioterapia, da psicologia. A gente faz toda uma análise da criança ou do adulto sobre medo, sobre alergias, sobre a própria patologia da criança, para ver se essa criança tem ou não contraindicações. A partir disso, a sessão dura em média 30 minutos. Tudo vai depender da condição do praticante. Se for um praticante ok, sem muito cansaço, que a patologia seja uma patologia sem muitos agravos à saúde, a gente consegue estender essa sessão até 35, 40 minutos, contando que a sessão tem um momento de interação inicial e um momento de despedida final, se estendendo a 40 minutos, com o praticante 30 minutos montado sobre o cavalo, pois a sessão de ecoterapia requer muito esforço e essa criança pode ficar muito cansada no decorrer da sessão. Então, fazemos todo um percurso de acordo com a necessidade da criança e trabalhamos nesse percurso tudo que essa criança precisa adquirir dentro das habilidades motoras dela. O cavalo, ele é cuidado por um tratador ou um equitador e um veterinário. Todo centro de ecoterapia dispõe de um veterinário que faz todo o cuidado desse animal. Então ele passa por todo um período de doma. É um cavalo que precisa conhecer o material do qual a gente trabalha para ele não assustar. Então é um cavalo que tem um treinamento intenso para ser adaptado para isso. O cavalo de ecoterapia não pode ser um cavalo que tem alguma patologia, ele não pode ser um cavalo que manca, porque senão o estímulo vai totalmente errado para a criança ou para o adulto que está montado. E tudo isso quem define são as pessoas responsáveis pelo trato e manejo desse cavalo. As dificuldades com a ecoterapia, por ser uma atividade ao ar livre, são as dificuldades com o tempo. Dias de muito vento, muita chuva, o cavalo tende a ficar um pouco mais assustado, então a sessão tende a não render, mesmo que a gente tenha um ambiente coberto. Já emendando a próxima pergunta, que é como lidar com o medo do animal, esse também é um dos problemas que a gente encontra, apesar de não ser muito comum. As crianças que têm muito medo do animal, elas perdem o medo no decorrer da sessão. A ecoterapia, ela não é só feita de monta, ela é feita de aproximação, de afeto, de criar laços com o animal, e isso faz toda a diferença dentro da sessão de ecoterapia. Então a gente começa sempre com a criança conversando antes na avaliação, para que essa criança consiga se aproximar do cavalo, não tenha medo. A gente sempre tenta fazer um trabalho com o psicólogo antes, dar bastante desenho de cavalo, mostrar bastante imagem de cavalo dócil, para essa criança não ter medo, porque crianças, por exemplo, com espectro autista, elas têm um pouco mais de dificuldade em acessar coisas diferentes do ambiente dela. Então a gente lida com o medo de forma sutil para que isso não se torne um trauma.
Portanto, se for utilizada da maneira correta e de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, a ecoterapia auxilia para um caminho de uma melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência, beneficiando integralmente a saúde física, mental e o desenvolvimento social de seus praticantes.